Nós não temos descrito um super alimento que vai tratar o câncer sozinho. Pra a nada, combinação né? pra nada. Vocês não têm ideia de como a gente pega paciente com alimentação desorganizada. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Não é só o paciente doente. Não é. Eu acho Não que é geral. Não é. Porque assim, tem gente que fala assim, depois que surgiu os aplicativos de comida, eu discordo. Porque o mesmo aplicativo de comida que tem comida ruim, tem bons restaurantes, tem bons lugares para comprar bons produtos. É uma questão de escolha. O problema não é o aplicativo, o problema é a sua consciência do que você vai pedir no aplicativo. É isso. Porque tá tudo lá, tem todas as opções. Hoje se fala muito das facilidades ou do fast food, mas eu não vejo algo mais fast food do que uma banana. É só você pegar. É verdade, é verdade. E a gente pega... Dá pra jogar na mochila. Pois é, gente. Melhor fast food pra lanche é uma banana. E quando a gente pensa em população geral, não apenas no contexto do câncer, mas na nossa rotina... Existe um documento que norteia as condutas de alimentação no Brasil, chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ministério da Saúde, amplamente divulgado, colocou no Google, está disponível. Guia Alimentar para a População Brasileira fala que nós temos que comer entre 3 e 5 porções de frutas por dia. Eu não sei que horas vai passar esse podcast, mas eu pergunto quem já comeu as 3 a 5 porções de frutas hoje. Exatamente, exatamente. Mas porções, né? Porções, porque, assim, exatamente. Eu já vi gente... Faz assim, doutora, eu tô muito... Eu falei, não, mas você tá ganhando muito peso e não tá fazendo exercício. O que tá? Não, só tô comendo fruta. Mas aí comia... Grandes quantidades. Não, era uma caixa de caqui. 5. É. Sabe? Fruta do Conde era 3. Eu falei, não é assim. Então, a porção é um cachinho de uva, uma banana, uma pera, uma quantidade. Exatamente, tem que datar. Porque uma vez eu falei para um paciente assim... Não, você pode comer uma frutinha depois do almoço. Aí falei, uma maçã, tá. Aí me liga a mulher, 3 dias depois. Ô, Bia, vem cá, você liberou uma jaca? Falei, o quê? Não, uma fruta, uma pera, uma maçã. Aí, a partir dali, eu comecei a escrever. Porque ele chegou e falou, não, a Bia falou uma fruta, ele pegou uma jaca. Aí ele partia e ficava comendo. Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Não, eu acho que cada um interpreta como quer. Eu achei isso assim, eu falei, gente, o que o paciente faz para caber nas necessidades dele, né? Exatamente. Mas o que eu observo muito hoje, não sei se você também vê isso na sua prática, é o adulto muito seletivo, não come fruta, verdura, legume mais. Então, eu gosto de fruta, qual? Banana, só. E come todo dia a mesma coisa. Então, a gente encontra... Vou fazer o recordatório alimentar. Meu paciente, ele come todos os dias a mesma coisa. Ele não varia dentro da regionalidade do que ele tem no local onde ele mora disponível. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para o paciente oncológico é adequar essa alimentação. É falar para o meu paciente que ele tem que comer uma quantidade de carboidrato de boa qualidade, ele tem que consumir proteína, gordura de boa qualidade, é olhar para a qualidade dessa dieta. Isso é o papel do nutricionista. Fala-se muito de suplementos milagrosos e o paciente oncológico, ele sempre está buscando um super alimento, um super suplemento, uma tábua de salvação mesmo. E hoje nós não temos esse super alimento. Nenhum alimento até 2024, 2025. Nós não temos descrito um super alimento que vai tratar o câncer sozinho de forma extremamente significativa. Pra a nada, combinação né? Pra nada. Vamos combinar, não tem bala de prata pra nada. Tem. Você faz um somatório de coisas e de comportamentos que, de fato, vão ser efetivos. Exatamente. Não tem como você só a quimioterapia, só um suplemento, é tudo junto. É isso. É exercício, por isso que eu perguntei o do biofeedback, da estimulação magnética muscular, porque ajuda no momento que a pessoa está ali sem aquela possibilidade de estar fazendo um exercício na academia. Faz restrito ao leito, mas faz. Faz restrito ao leito, mas faz, exatamente. Hoje a gente brinca que o nosso paciente oncológico que vai ser submetido a uma cirurgia, eu equiparo ele a um maratonista. Esse meu paciente, ele vai se preparar para uma maratona, porque quando a gente pensa em catabolismo, em perda de massa muscular, em quantidade de energia que ele vai despender, é muito similar.
o tempo de cirurgia, de todos os processos metabólicos de uma maratona. E como que eu vou preparar o meu maratonista? Eu vou preparar meu maratonista com alimentação adequada, hidratação adequada, com atividade física e com suporte psicológico. Perfeito. O meu maratonista, ele não entra em competição desidratado, ele não entra em competição desnutrido e ele não entra sem suporte, ele entra bem, focado. E é assim que eu tenho que preparar o meu paciente oncológico. Ele é o meu maratonista. Maratona, perfeito. Realmente, maratona dura mais ou menos o tempo da cirurgia. É o tempo da cirurgia, Perfeito, então é o meu maratonista. Perfeita. E aí, então, a gente corrige essa alimentação, é o primeiro ponto que a gente faz, e a gente pode se utilizar de algumas estratégias. A proteína é o principal nutriente quando a gente fala em massa muscular, quando aliada à atividade física. Você não falou adianta muito tomar bem. Proteína E não dar o estímulo. Exatamente. Não então, funciona. A proteína é o primeiro ponto. Proteína onde eu vou encontrar? No ovo, no leite, na carne, no frango, em leguminosas, proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Tá? Um dos pontos que a gente precisa tratar com relação à proteína do paciente oncológico é, pensando em prevenção de câncer, a gente tem alguns cuidados com proteína de origem animal. Então, existe uma recomendação de fatores protetores para o câncer, dizendo que quantidades acima de 500 gramas de carne vermelha por semana já é considerado como fator de risco para o câncer. 500 gramas? 500 gramas por semana de carne vermelha. Então, não é tanto. Não é tanto. Não é tanto. Uhum. Para algumas regiões é mais difícil de consumir isso. A região sul do país, que a gente tem um consumo maior de carne vermelha, é um pouquinho mais difícil. Mas essa é uma recomendação mundial de vários estudos. Então, pensando no paciente... Só vermelha? Só vermelha. Só vermelha. Tá? Relacionada ao aumento de câncer. Aumento de câncer. Especialmente quando a forma de preparação é aquela carne no churrasco, que tem a proteína. Podia ser mais fácil a nossa vida, né? Exatamente. Então, a gente tem essa recomendação mundial da Organização para Tratamento do Câncer, que nos fala de consumo máximo de carne vermelha até 500 gramas por semana. Acima disso já é fator de risco para alguns tipos de câncer, como coloretal. Ilana, mas eu já tenho câncer, eu preciso reduzir carne vermelha, eu fico apenas da proteína de origem vegetal. E aí, o que os estudos falam? A proteína de origem animal, a carne, o ovo, o leite, ela tende a ser a mais benéfica para o paciente. Muda um pouquinho, dá uma confusão na cabeça do paciente. Ela tende a ser mais bem aproveitada, que a gente chama de mais bem biodisponível para o paciente. Tá? Isso não quer dizer que o paciente não possa consumir proteína de origem vegetal. Uma forma muito bacana que a gente faz para o nosso paciente é essa combinação. Então, existe um estudo falando que se eu pudesse fazer uma melhor proporção de proteína do dia, eu deixaria 65% de origem animal e 35% de origem vegetal. É como se eu colocasse carne, frango, peixe nas minhas refeições principais e no lanche eu colocasse um hummus, eu colocasse uma proteína de origem vegetal. Um grão de bico, lentilha. Então, são estratégias muito boas. Então, a proteína de origem animal, ela acaba sendo melhor quando a gente pensa em síntese muscular, em ganho de massa muscular para esse meu paciente com câncer, tá? Eu sou vegana, eu sou vegetariano, eu não como carne, não tomo leite, não como peixe. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar estratégias. A nutrição está aí para isso. Então, se você é vegano, você é vegetariano, a gente já sabe que a biodisponibilidade, que a absorção pode ser um pouco menor, mas a gente vai pensar em estratégias. O que a gente não aconselha ao paciente, Bia? Que ele descubra que ele tem um diagnóstico do câncer e ele resolva virar vegano naquele momento. Exatamente. Que aí vai causar um estresse de adaptação inicial. Isso. Se ele já era, vai redistribuir, provavelmente vai ter que aumentar a quantidade de proteína, né? Estou aqui chutando. De tomadas durante o dia, né? Para tentar absorver mais e biodisponibilizar mais. Isso. Não tudo de uma vez, eu acredito. Exatamente. Né? E a questão de tolerância, de aceitação, as quantidades, como você falou, muitas vezes elas são um pouco maiores. Então, o paciente, o que a gente orienta é isso, que ele não decida
ou que ele não opte por virar vegetariano, vegano no meio do processo do tratamento. No início do tratamento. Deixa para depois, quando tiver curado. Deixa para depois. Exatamente. Agora, se ele já tudo bem. Então, a base bem feita, o bolo, é você entrar com a quantidade adequada de carboidrato, uma alimentação saudável, fruta, legume, verdura, dar os compostos bioativos, os nutrientes importantes, entrar com a proteína e a atividade física. Eu acho que isso é a base principal. Cereja do bolo, o que é? A suplementação.